Vamos começar mais um NalaCast. Hoje nós estamos aqui com o Sérgio, ele é farmacêutico da Drogavet Volta Redonda e vai compartilhar dicas incríveis com a gente para os nossos pets durante as festas de final de ano. Eu vou iniciar agradecendo a Drogavet Volta Redonda por fazer a hora do medicamento virar uma hora mágica. Isso mesmo, chega de sofrer para medicar o seu pet. Sempre que for ao veterinário, pergunte se aquela receita pode ser manipulada. Ligue para a Drogavet, faça seu medicamento, o medicamento do seu pet, né? E depois conta pra gente. Na nossa casa, a história com a Nala mudou. Não existe mais pirraça, tempo ruim, remédio vira petisco e o seu animal tem uma recuperação muito melhor. Tudo bem, Sérgio? Boa noite, tudo bem, Dani? Bem-vindo! Valeu, prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante para os nossos pets, né? Os cuidados com as festas de final de ano. Sim, sim. E além do mais, está perto, né? A gente tem que tomar alguns cuidados para que os pets não fiquem muito estressados, né? Não tenham nenhum problema em relação ao foguetório, festas, essas coisas assim. Eu vi que a Drogavet preparou um material muito legal, né? Conta pra gente sobre esse material, a gente vai falar um pouquinho sobre ele durante todo o programa, vai ficar disponível no Instagram. Então, a gente teve a ideia de fazer um e-book, a gente que eu digo é a nossa empresa, né? A parte de marketing, que uma das pessoas que trabalham com a gente tem um cachorrinho que tem muito medo de fogos. Então ela teve uma ideia assim, poxa, a gente precisa fazer algum material para dar uma luz para os tutores que têm os pets que são mais sensíveis, né, que ficam muito estressados na época de fim de ano, de festas, de foguetório, de muito barulho. Então a gente fez um e-book, né, que está disponível lá no site, no site da Drogavet tem disponível, na nossa bio do Instagram tem disponível para vocês baixarem, lerem, de graça, tá? Podem compartilhar. A ideia mesmo é passar uma informação e umas orientações para a gente evitar que os pets fiquem muito estressados nesse fim de ano aí e que o ano comece bem para todo mundo. Muito bom. A gente já fica pensando o que fazer com o animalzinho na hora da ceia, a viagem de ano novo. Eu na minha casa, estou com um problema sério. O que fazer com a Nala? Levo a Nala para a praia, ou deixo a Nala trancada dentro de casa, ou levo ela para um hotel pet. Decisão difícil, tá? Sim. Porque ela vai me dar trabalho em qualquer uma dessas três opções. Tem... Cada opção você tem prós e contras e tem os cuidados que você precisa fazer e pensar antes de tomar a decisão, né? Então, vai levar junto? Tem que verificar para onde vocês vão, como é que é a estrutura do lugar, se tem queima de fogos, se não tem queima de fogos, o hotel, se tem as estruturas adequadas, ou se deixar em casa, como é que vai deixar alguém responsável por tomar conta dela nesse período. É importante fazer um planejamento, né? Para que o pet fique bem junto com vocês ou no hotel ou qualquer outra situação que vocês definam, né, para passar o período de festas. No nosso caso específico, a Nala gosta muito de ficar dentro de casa, dormindo no sofá. Então, eu acho que deixar ela no ambiente dela, por mais que vai ter barulho externo, né? Não vai ter jeito. Vão ter fogos em todos os lugares, infelizmente. Ela vai estar ali no cantinho dela. Eu acho que vai ser menos doloroso do que ela estar ouvindo os fogos em um ambiente estranho. Pelo menos ali já é o cantinho Sim. dela. E é claro, ter alguém que consiga, né, alimentar, brincar com ela, porque energia tem de sobra e eu não posso esquecer disso. E aí, Dani, é só você tomar os cuidados, né, que a gente menciona lá no e-book, né? Se vai deixar a Nala em casa, tenta deixar alguma coisa que ela fique confortável perto, fazer algum abrigo na sala, deixar as janelas fechadas, com cortina fechada para tentar abafar o som. Então tem algumas coisas que a gente pode fazer para minimizar esse estresse para o pet, independente de onde ele esteja, né? Se ele vai ficar em casa, se ele vai para o hotel, como a gente falou antes. Sérgio, por que os animais têm tanto medo de fogos de artifício? É uma questão da espécie deles. A gente consegue ouvir, os seres humanos e os animais têm uma faixa de sensibilidade sonora, né? Então a gente consegue ouvir alguns ruídos acima de 20 Hz, se eu não me engano. Posso estar falando besteira se é Hz ou MHz, é um detalhe. Mas a gente consegue escutar até uma certa faixa de sons.
que vai do mais grave até o mais agudo. O cachorro, ele tem essa faixa 3 vezes maior que a nossa. Então a audição dele é muito mais sensível que a nossa. E o gato tem em torno de 4 vezes a extensão de captação do som que a gente tem. Então imagina, pra gente já incomoda, às vezes, dependendo de quão perto você esteja do foguetório, imagina para um bichinho que consegue ter uma audição 3 ou 4 vezes mais potente que a nossa. A reverberação daquele som para ele é muito maior. E que aí isso causa toda a questão fisiológica dele de ficar com medo, de tentar fugir, né? Porque é um barulho para eles ensurdecedor. Eu tenho uma história de uma amiga que o cãozinho dela fugiu e ele ficou dias sumido, porque ele saiu correndo sem rumo por conta do barulho dos fogos. E ela fez aquela busca em pleno feriado, aí colocou até anúncio, recompensa para quem pudesse ajudar a procurar o bichinho. Ele foi encontrado com vida, estava bem, mas saiu assim, desgovernado, deixou a casa dele, né, o ambiente que era seguro, e saiu. Infelizmente, muita coisa pode dar errada, né, Dani? Porque a gente tem situações que o pet tem ataques cardíacos e morre durante uma queima de fogos. A gente tem relatos de que alguns pets ficam tão desesperados de fugir que ficam agarrados na grade ou são atropelados porque eles saem correndo de pavor mesmo, né? Não são todos os pets que têm essa reação com o foguetório. A maioria, a Saori, por exemplo, que é da minha irmã e do meu cunhado, ela é uma dálmata, ela só late muito, mas ela não tem o reflexo de sair correndo com o foguetório. Mas tem muito pet que fica com muito medo mesmo, fica com tanto medo que alguns até têm infartos, morrem de problemas do coração por causa do susto e por causa do estresse que essa condição pode causar, né? Esse excesso de barulho, esse tumulto exacerbado aí para eles, porque eles escutam muito melhor que a gente. Então, como eu disse antes, se pra gente já é incômodo, imagina para um bichinho que tem uma capacidade auditiva muito maior que a nossa. É bem mais complicado. A intensidade é bem diferente. Sim. Minha mãe tinha um cachorrinho que ele tinha medo de trovão também. Sim, é o mesmo caso, né? Só que geralmente o trovão é um barulho só, né? O foguetório são às vezes 5 minutos daquele barulho na cabeça dos bichinhos. Então, assim, é lindo, né? Hoje em dia tem como fazer uma queima de fogos que não gera tanto ruído e tal, porque o efeito visual é bonito. Mas a gente tem que pensar nessa situação também, né? Porque não só dos pets, né? Porque isso afeta a vida dos animais de forma geral, né? Que eles geralmente têm essas capacidades sensoriais mais aprimoradas que a nossa. Então tem sensibilidade maior à luz, sensibilidade maior ao som. Então é uma coisa que a gente devia tentar adequar também, né? Tem tanta coisa sendo desenvolvida, né? Tanta tecnologia nova, não custa fazer uma festa, uma coisa que seja menos impactante para os animais também, né? E não só para os animais, né? Esse barulho incomoda idosos, crianças. Sim. Tem pessoas que têm essa sensibilidade, né? E ano passado, na virada do ano, eu não me lembro qual a cidade, mas eu li uma matéria que tinha uma cidade que teria a queima de fogos sem barulho. Pensando nesse contexto de incômodo, né, de quem não suporta também nos pets, sim, eu achei muito incrível essa inovação, né? A gente precisa se adaptar e respeitar como um todo, né? Porque, assim, a gente, é uma tradição da gente, né? A gente tem que comemorar mesmo Natal, Ano Novo, são novos ciclos, novas etapas, mas a gente tem que pensar no vizinho, né? Que tem, às vezes, uma criança pequena, tem um neném de colo, um recém-nascido, que está lá dormindo, demora para dormir, e aí começa aquela barulheira de fogos, aí acorda o neném. E os pets, os idosos, como você disse, a gente tem que tentar se divertir, mas sem atrapalhar ninguém durante a diversão. A gente fala tanto sobre respeito, né? Isso aí. Isso mesmo. Sérgio, como que a gente prepara os animais para esses eventos de fim de ano?
Então, Dani, as preparações geralmente têm que começar a ser feitas antes das comemorações. Então, você pode levar seu pet para um adestrador para fazer que eles falam dessensibilização, que aí ele vai começar a brincar com o pet, dar petisco, fazer um treinamento mesmo para o pet se habituar a ficar em algum ambiente mais tumultuado ou com um barulho mais alto. O ideal é procurar um profissional que trabalhe com esse tipo de serviço, de adestramento e de sensibilização. Tem a questão de medicamentos, que você pode entrar com medicamentos homeopáticos, medicamentos, os florais também, e medicamentos fitoterápicos que são à base de planta. Todas essas questões você tem que começar a trabalhar antes das festas. Sim. Não adianta na semana da festa você achar que vai achar um remedinho mágico que vai dar para o pet e ele vai ficar calmo durante as festas, né? Existem opções, de medicamentos comuns, mas aí você precisa levar o pet no veterinário, conversar com o veterinário sobre as características do seu pet, como que ele fica, porque aí o veterinário vai verificar se existe ou não a necessidade de entrar com uma medicação, com medicamento controlado, ou se vai tentar fazer um tratamento a longo prazo com fitoterápico, com homeopatia ou com floral. Então são essas possibilidades de acostumar o pet mesmo ao barulho, às situações de estresse por causa de som e fazer os tratamentos com treinamento, né? E, em alguns casos, fazer a medicação para tentar diminuir esse estresse dele durante esses episódios, né, de comemorações e barulhos extremos. Perfeito. E quais são as dicas para a proteção deles durante as festas? Então, você tem que preparar o ambiente que ele vai estar, né? Então, se ele ficar em casa, tenta fechar as janelas, fechar as cortinas, para evitar a entrada de som, né? E muita luz também. Faz um refúgiozinho com uma caminha que ele goste, com um cobertorzinho que ele goste, um brinquedo. Ele tem que se sentir confortável e protegido naquele ambiente, né? Vai levar para um hotel, tem que verificar com o hotel se tem alguém cuidando dele 24 horas, se tem uma equipe de pronto atendimento em caso de emergência lá no hotel também 24 horas. As instalações do hotel também, se estão confortáveis, se eles têm cronograma e atividade para brincar com o cachorro. Isso, se ele ficar em casa, também é muito importante. Brinca com o seu cachorro, deixa ele bem calmo, bem cansadinho, porque aí de noite, quando tiver o foguetório, essas coisas, ele já vai estar mais cansado, ele não vai ter tanto pique para ficar ali no meio da festa e ficar estressado. Boa dica. Então, são essas questões de cuidar do ambiente ao redor do cachorro ou do gato ou do seu pet silvestre. De repente você tem um macaquinho, você tem algum outro bicho, né, que algumas pessoas hoje têm uma variedade grande, né, de animais, não só de gato e cachorro. Deixar ele num ambiente confortável, independente que se seja na sua casa, na casa de praia ou num hotel para pet. Então, as dicas são essas. Você conseguir preparar o ambiente para que o pet tenha um lugar para se esconder, por exemplo, né? Para que ele tenha segurança com a sua presença ou com a presença de alguém da confiança dele. Questão de festas, né? Às vezes a gente tem a festa em casa, você tem um cachorrinho, mas a família se reúne toda na sua casa para passar o fim de ano. É a mesma situação. Se ele for um pet que se estresse com esses barulhos extremos e tal, tenta deixar ele num quartinho, quietinho, né, com um somzinho ambiente bem daqueles ruídos que a gente coloca para relaxar e tal. Tem gente que usa aromaterapia, né, põe um cheirinho de lavanda ou de alguma outra coisa que nos proporcione sensação de calma, né? E um refuginho, uma coisa que ele goste, que ele fique confortável e, se possível, a presença do tutor, porque o tutor é a âncora dele, né? É a Sim. confiança, aquela pessoa que ele ama, confia e está sempre junto.
Fazendo isso, você já diminui um pouquinho a chance de ter alguma complicação nas festas. A gente corre o risco também dele ter algum problema, né? Alguma reação extrema. Sim, sim. O que a gente pode fazer de primeiro socorro se acontecer algo atípico, no caso de fogos e o cachorro, sei lá, ter uma convulsão, algo assim? Então, essa é uma questão muito importante, né? Primeira coisa, apesar da situação crítica de um cachorro ter uma convulsão ou de um tremor excessivo, você tem que manter a calma, porque você vai ter que cuidar daquele bichinho, né? Então você coloca Difícil, ele, né, Sérgio? mas aí é que entra a nossa parte racional, a gente tem que cuidar deles, né? Então é uma coisa difícil a gente manter a calma com um bichinho que a gente ama, não sei o quê. Mas vamos lá, começou o foguetório, seu cachorrinho teve uma convulsão, começou a tremer demais. Pega ele, deita ele no local acolchoado, fica perto dele, verifica se ele está respirando ou não. Mas isso, Dani, a gente tem a recomendação de que se em 1 minuto e meio, 2 minutos, essa crise não passar, você vai ter que pegar o pet e vai levar para uma clínica veterinária que tenha atendimento de emergência, né? As clínicas, geralmente 24 horas, têm esse tipo de serviço. Por quê? Se não for uma coisa séria, em 1 minuto, 2 minutos, ele vai se estabilizar com a sua presença ali, né? Deitado no local calmo, acolchoadinho e tal. Ele vai se estabilizar. Se não for, não espera mais que 2 minutos. 2 minutos é bastante, a gente acha que é pouquinho tempo, mas 2 minutos é muito tempo para ele tentar se recuperar. Então, não passou, continua tremendo, continua com respiração ofegante, com alguma coisa que você acha que não é o natural dele, que você convive com ele dia a dia, você sabe quando, né, tem alguma coisa errada. Veterinário. Então é importante, mesmo que a gente esteja numa festa ao lado de fora da casa, ficar de olho nele ali, Sempre. porque pode acontecer algo que a gente não tem como tratar, né, posteriormente. A gente já falou isso algumas vezes, né, Dani? O trabalho, a atenção que a gente precisa dar para os pets é a mesma que a gente precisa dar para crianças, né? Então, você está numa festa com a família, você tem uma criança de 1 ano, 2 anos, 4 anos, você vai ter sempre alguém de olho. O pet é a mesma coisa. Você vai lá, vai se divertir, mas sempre tem que ver se ele está bem, se ele está com o comportamento normal dele do dia a dia, se ele está brincando com alguém, se ele está comendo a raçãozinha dele na hora que precisa. Essa questão também de rotina, Dani, é uma coisa que a gente tem que ter com o pet para evitar que ele tenha esses episódios mais de medo excessivo, né, durante a queima de fogos. Além das questões de deixar o pet confortável no dia da festa, se o pet tem uma rotina de caminhar, de brincar, de horário para comer, horário para deitar, essas coisas que fazem que trazem benefícios para o pet, né? Gastar energia, ter uma rotina, ter o horáriozinho dele de tomar banho, o dia da semana certinho para tomar banho, ele come de manhã e de noite, ele dorme com a gente todo dia umas 9 horas da noite, 10 horas da noite. Ter uma rotina também ajuda para o pet ter um equilíbrio maior também e superar de forma mais tranquila essas situações de estresse, porque a rotina cria confiança, né? Ele começa a ter uma previsibilidade do que acontece no dia a dia dele. Então é muito parecido com criança mesmo. As crianças também são assim. A partir do momento que você consegue estabelecer uma rotina com o seu neném, ele começa a gradualmente dormir melhor, dormir mais tempo. Então são algumas coisas que a gente tem que ter cuidado sempre com o pet. Mas é isso. Teve algum problema, coloca aí num lugar confortável, deitadinho, 2 minutos. Se não voltou ao normal, se não passou a crise, levar para uma clínica 24 horas. Perfeito. Você está falando sobre rotina.
A Nala ela tem rotina para se alimentar, manhã e noite. Também sem horário específico, porque às vezes ela acorda 8, às vezes ela acorda às 10. Quem faz o horário dela é ela. Só que eu não faço rotina com passeios. Eu tenho muita preocupação com isso. Por quê? A gente não consegue passear com ela todos os dias. E os horários também não são sempre os mesmos. Meu grande medo era ela ficar naquela expectativa, né? Sei lá, 18 horas todos os dias é meu passeio. E não ter o passeio, né? Quantas vezes a gente, por causa do trabalho, não chega em casa na hora que a gente programa? Não é uma ou duas vezes, né? É verdade. Semana retrasada, eu estava voltando do Rio, fiz uma viagem a trabalho, e eu fiquei 9 horas na serra, parada, sem sinal de celular, inclusive. Se ela estivesse me esperando para passear, para fazer o número 1, o número 2, ela estaria estressada, né? Então, a rotina que a gente criou para ela foi só de alimentação, para que eu nem se eu estou certa, para não gerar essa expectativa nela, porque a gente não consegue, infelizmente, ter uma rotina justa. E xixi também, ela faz à vontade, né? A porta dorme aberta, ela vai ao quintal, porque ela não pode depender de mim. Mas isso já é uma rotina. Ela sabe que a hora que ela precisar, ela tá com a porta abertinha e ela vai poder ir lá fora, onde ela gosta, né? Quando a gente fala de rotina, Dani, a gente sempre precisa de rotina para organizar a nossa vida, mas é como você falou, a vida é dinâmica. Tem dia que você atrasa, tem dia que o carro quebra, tem dia que a serra engarrafa. Mas o importante é você tentar fazer as coisas como um cronograma. Tipo assim, pô, a Nala acorda 8 ou 10 horas. Beleza, mas ela acorda e tem o hábito de comer? Sim. Então a rotina dela é acordar e comer. Isso. Ela vai dormir meia-noite, 11 horas da noite? Ou tem dia que ela dorme 10 horas da noite? Mas ela come antes de dormir? Então a rotina dela é comer antes de dormir. Então, eu entendo assim, tá? Eu não sou especialista tem que chamar um adestrador ou um veterinário colocar um adestrador na mesa. que conheça mais dessa questão. Mas eu entendo a rotina é uma sequência de atividades que você faz com seu pet durante o dia. Não precisa ser no horário britânico. Todo dia, 8 horas da manhã, eu vou acordar meu cachorro e vou botar a ração para ele comer. Mas se ele acordar e comer todos os dias, é uma rotina. Ele só faz xixi na rua e cocô na rua. Primeiro tem que recolher, né? Isso é importante. Depois que fez o cocôzinho na rua, recolhe. Por favor. Mesmo que não seja todo dia no mesmo horário, você vai ter que levar ele na rua para fazer o xixizinho e o cocôzinho dele. Mas aí se ele fica segurando? Dani, eu acho que eles seguram até certo ponto. Depois eu acho que vai aonde der. Eu espero. Vai aonde der. Mas a questão da rotina é essa, entendeu? Não é, na minha concepção, não é tão relativa ao horário que você vai fazer, mas sim na sequência de atividades que aquele pet tem durante o dia. Acordou, comeu, durante o dia brincou com alguém, teve alguma atividade para gastar energia com alguém. Tem dia que você vai poder brincar 2 horas com seu pet, tem dia que você vai poder brincar 15 minutos. Mas é importante brincar um pouquinho. Tem dia que você vai pra rua, tem dia que você vai brincar dentro de casa, né? Antes de dormir, ele come antes de dormir? Come antes de dormir. Não importa se tem dia que ele está mais cansado, vai dormir 8 horas da noite, beleza, comeu, foi dormir, a rotininha dele está mantida. Hoje mesmo, antes de vir pra cá, eu tava tomando um café, pão numa mão, café na outra, e a Nala trazia brinquedo e eu ficava jogando, porque ela teve que ficar dentro de casa, por conta de uma obra no quintal. E aí eu falei, não vou deixar ela dentro de casa sem gastar energia. Aí tô lá, comendo em pé, só para fazer ela correr um pouquinho. Um dos segredos para ter um pet feliz é fazer ele gastar energia. Cachorro cansado é cachorro feliz, exatamente, né? Exatamente. Mas tem cachorro que não cansa, Sérgio, me ajuda. Tem muito cachorro que tem... Gente! Papai do céu dá 10 pilhas do Duracell para o bichinho ali, ó. Vai. Exatamente. Mas a gente tem que fazer o que a gente consegue, o melhor possível, né? A Nala tem ficado cansada por conta do calor. Eu acho que cansa mais, igual a gente, né? O corpo sente mais. Mas nas brincadeiras ela vai sem fim. A Nala é uma figura, né? A Nala é um
poço de energia, muito É um engraçado. caso à parte, né? Precisa ser estudada. Ela é demais. Onde é engraçado mesmo, ela não para, né? Ela fica o tempo Não para. todo. Deixa eu te contar uma coisa engraçada. A gente montou a árvore ontem. Tava bem atrasada. Aí sabe onde a árvore está hoje? No quarto. Porque a Nala ficou trancada dentro de casa, eu não ia deixar a Nala e a árvore na sala. Eu já passei perrengue com as minhas árvores de Natal com os gatos. É, Que é né? impressionante. Você monta a árvore, o gato vê a árvore, ele pula na bola, naquelas bolinhas que refletem, ou qualquer coisa que faça barulho, e derruba a árvore, e derruba pisca-pisca. Então, lá em casa também é assim, a gente monta a árvore, mas ela fica num lugar que a gente consiga fechar a porta para ninguém ir lá derrubar ela, principalmente de noite. Na internet tem umas dicas muito legais. Tem um cara que ele colocou um cercado na árvore no meio da sala. Os Para gato animais não não funciona chegam. muito não, dependendo do cercado, eles dão um jeito de pular. E eu vi uma outra que o cara colocou a árvore invertida. Ele colocou no teto, porque aí o cachorrinho não tinha acesso. Talvez pro próximo ano eu vou lançar isso aí. A Nala não adianta cercadinho também não, tem que botar uma grade, né? E foi uma DR, né? A gente comer, coloca, não coloca? Ela vai comer. Pronto, agora coloca e a árvore sai andando. Tem que se adaptar, não tem jeito. Tá no quarto a árvore. Sérgio, se a gente decidir deixar o cãozinho num hotel pet, quais seriam as orientações? O que a gente precisa observar para isso? Então, Dani, o hotel pet, você tem que verificar a estrutura do hotel, né? A gente já falou rapidamente um pouquinho sobre isso. O hotel tem funcionários suficientes para atender aquela quantidade de pets que ficam hospedados lá. O hotel tem uma rotina, que a gente acabou de falar de rotina, de exercícios, de alimentação, de atividades para os pets durante os dias que eles estão lá nos cuidados do hotel. Eles têm uma equipe de atendimento médico veterinário lá, tem alguém treinado para emergência, tem um veterinário que fica de sobreaviso, que consiga chegar lá rapidamente. Nós já falamos 3 itens e tem um que é muito importante, que é quais são os cuidados que aquele hotel toma em relação aos pets para aceitá-los como hóspedes. Vacinação, né? Ver se aquele animal não está com nenhum tipo de doença que possa ser transmitida para os outros pets que estão no mesmo convívio com eles. Essa é uma dica muito importante, né? Então, a infraestrutura do lugar, se o lugar tem uma qualidade de atendimento, de atividades para o pet ficar cansado, se divertir durante o dia, tem uma equipe médica e tem o cuidado com a saúde dos hóspedes que vão ficar lá com eles. Verificar se as vacinas estão em dia, se está com algum sintoma de alguma doença ou não está, se está saudável. Então, são algumas atenções básicas que são muito importantes para você ter a paz de deixar o seu pet naquele hotel. Perfeito. Além dos fogos, existem outros estímulos que podem estressar os cães ou gatos? Tem. Estímulos luminosos também podem causar um pouco de estresse neles. Luz muito piscante, aquelas luzes estroboscópicas que o pessoal fala, né? Que pisca muito rapidamente, luzes muito intensas, principalmente para gato. Isso pode causar também um desconforto e um estresse para eles, porque os felinos têm uma visão também muito apurada, principalmente à noite, né? Então, junta a questão do barulho e do excesso de luminosidade, acaba contribuindo um pouco para o estresse dos pets também. Os cães também têm visão noturna? Agora você me pegou, Dani, eu acho que não. Os gatos eu tenho certeza que eles têm, porque você consegue até observar que o fundo do olho deles reflete a luz quando você coloca uma lanterna, né? Os cachorros eu acho que eles enxergam muito bem de noite, mas eu não sei se eles têm o que é chamado de visão noturna, que é o que os gatos têm. Os gatos enxergam perfeitamente com
praticamente nenhuma luz, porque o olho dele tem essa adaptação biológica para pegar o pouquinho de luz que tem ali e amplificar dentro do próprio olho para ele poder enxergar. Que perfeito, né? É uma coisa louca, né? A gente vê super-herói, né? Essas coisas assim. E tem muito superpoder aí que a gente acha na natureza. Verdade. Né? Tem bichinho que se regenera, né? Partes do corpo. Tem várias coisas legais aí que existem, infelizmente não nos humanos, né? Que seria ótimo também se a gente pudesse regenerar, Ele né? é quase um superpoder. Exatamente, ia ser fantástico. Ou enxergar muito bem de noite. A gente também consegue enxergar de noite, não sei se você já reparou. Né? Depois de alguns minutos no escuro, a visão se adapta e você consegue se virar um pouquinho, né? Você não vai virar um gato que vai conseguir andar no telhado ou fazer alguma coisa assim, mas tudo tem a mão da evolução e do criador para tentar deixar tudo certinho. A natureza é muito incrível, né? Muito, muito. A gente que atrapalha um pouquinho. Mas eu acho que a gente está mudando muito, sabe, Dani? Tem muita gente que acha que é chatice e tal, mas essa questão de preocupação com o meio ambiente é uma coisa muito importante. A gente detonou muito esse planeta já, né? Já. E ainda está longe de chegar no ideal, mas pelo menos agora tem muita gente que fala sobre o assunto, tem muita gente que tenta promover leis e mudanças para melhorar essa questão ambiental, né? É porque a gente vive nesse planeta que nosso planeta, se você parar para pensar, é um ser vivo, né? Todas as coisas têm inter-relação. Por incrível que pareça, eu estava lendo hoje uma reportagem, se eu não me engano, nos Estados Unidos teve uma erupção vulcânica, e onde o vulcão joga a lava, tem erupção, fica aquela devastação, né? Aquela só rocha, queima as plantas, mata os animais. E aí os caras pegaram, obviamente depois que a lava esfriou, né? Acabou o desastre natural, passou, mas a devastação fica. Eles pegaram topeiras e largaram nesse lugar onde o vulcão tinha devastado. Qual era a ideia? A topeira lá nos Estados Unidos é vista às vezes como uma praga, né? Porque ela destrói a lavoura e tal. Só que ela faz buracos, ela cava, ela vive embaixo da terra. Qual era a ideia dos cientistas? As topeiras revirando o solo, fazendo as escavações dela, elas iam pegar os fungos e as bactérias que estavam embaixo daquela camada de lava que acaba virando rocha, e iam começar a jogar aquilo para a superfície novamente. E aí aquilo ia servir de substrato para a recuperação da vida vegetal primeiro, e aí depois o ecossistema vai se restaurando. E deu certo, cara. Que incrível. Os caras, a taxa de recuperação da vegetação em volta do vulcão que eles soltaram as topeiras foi muito maior do que se eles não tivessem feito nada, né? Então, assim, tá tudo conectado. O fungo, a bactéria tem o seu papel no nosso planeta. A formiguinha, a barata, todo mundo tem. Por mais que a gente não goste, que a gente tenha medo, nojo, não sei o quê, tudo que está vivo, tudo que existe aqui tem uma função, né? Verdade, com muita perfeição, né? Sim, tudo se encaixa, né? O equilíbrio vem daí. Por isso que não dá para, por isso que eu particularmente não acredito que isso é obra do acaso. Eu acho que alguém pensou nisso, alguém estruturou tudo. Não, a gente não tem capacidade para entender o que é, mas alguém tem a sabedoria para falar assim, a cadeia da vida tem que ser dessa forma, desde do átomo até chegar onde a gente não sabe, né? Eu também estou nesse time aí. Eu acredito que é muito complexo para ser obra do acaso. Exato. Não tem condições de uma coisa tão bem desenhada, tão bem pensada ser fruto da casa, né? É uma reflexão que a gente tem que fazer para cuidar mais do nosso planeta também. E para tentar ser melhor, né? Para não parar com essa mania aí que o pessoal tem de ver o gato na rua, maltratar o gato, maltratar o cachorro,
Porque assim, todo ser vivo tem seu papel, Sim. né? E se você não quer cuidar, tratar bem, pelo menos não faça nada, né? Meu pai dizia, muito ajuda quem não atrapalha. Exato. Muito ajuda Muito quem não sábio o seu atrapalha. pai. Então, assim, você não gosta, só não fica perto, né? É. Isso vale para pets, para humanos, para qualquer coisa. Você não gosta, Isso não não fica é perto. sobre pets. Exatamente. Aquilo que te faz mal, você tem que evitar. Pode ser pet, pode ser cigarro, bebida, o que é que seja. Te faz mal, meu amigo, não fica perto. Vai procurar outra coisa pra fazer. Muito ajuda quem não atrapalha. É isso. Sérgio, muito bom ter você com a gente A mais gente uma adora vez. também vir aqui bater A papo. gente tem muito assunto para ainda conversar aqui nessa mesa. Já fica o convite para o próximo. Só Vou chamar. entrar lá no Instagram da Drogavete Volta Redonda. O link tá na bio, né? Tá. Vou baixar o meu e-book. Baixe o seu e-book também. São dicas incríveis para o seu animal de estimação ficar super tranquilo e confortável nessas festas de fim de ano. Obrigada mesmo, Sérgio. Nada, eu que agradeço. E assim, o e-book é um e-book pequeno, são 12 páginas, é gratuito. Você pode compartilhar o PDF com quem você quiser, porque a ideia é levar informação para a gente tentar melhorar um pouquinho mais a vida dos pets aí, facilitar a vida dos tutores e do pet no final do ano. Importantíssimo. Muito importante. Obrigada. Valeu, Dani.